6 de dezembro de 2025, sábado da primeira semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje sábado, fim de semana chegou. Nada melhor do que começarmos o dia ouvindo a palavra de Deus, né? Refletindo sobre ela em nossa vida. E é um privilégio sempre, sobretudo de sábado, né, gente? Se a gente olhar bem as igrejas, as paróquias, são poucas paróquias que têm missa da liturgia de sábado, né? Então, refletindo aqui juntos virtualmente, nós temos a oportunidade de experimentar a palavra da liturgia da igreja, de segunda-feira a sábado, a liturgia ferial, né? Então é muito edificante. Iniciemos este nosso programa nesse sábado, hoje dia 6 de dezembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos do 19 ao 21, do 23 ao 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, hoje é dia 6, né, de dezembro, e nós ouvimos este capítulo 30 do profeta Isaías. Esse capítulo forma uma unidade de promessas de restauração e também de orientação divina, inserida num contexto mais amplo do capítulo 30, que é a parte do proto-Isaías, né? Olha, nós estamos estudando o livro de Isaías. Eu já falei há 2 dias atrás para vocês que o livro de Isaías pode ser dividido em 3 partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 39, é o chamado proto-Isaías, ou primeiro Isaías, tá? Então, esse capítulo que nós ouvimos, ele inicia com uma denúncia veemente contra a aliança de Judá com o Egito, né? Para proteção contra a Assíria, descrevendo-a como uma rebelião contra Deus. Então, os versículos do 18 a 33 marcam uma virada, né? Após o julgamento, vem a misericórdia, a restauração, as bênçãos abundantes. Então, o que está acontecendo em Judá, né? O reino de Judá está fazendo aliança com o Egito, né? O reino de Judá está fazendo aliança com um povo que não ama a Deus, com um povo inclusive que já fez o povo de Deus sofrer, e está fazendo aliança com eles, né? É bem o retrato da nossa vida, né, gente? Quantas vezes nós cometemos um erro, escorregamos, caímos,
sofremos. Quantas vezes mais adiante nós fazemos a mesma coisa? É o povo de Judá, somos nós, né? O povo de Judá é o retrato da nossa humanidade falha, né? Então, só que Deus está dizendo, vai vir a paga, vai vir a consequência, né? E é praxe, né, gente? Se a gente tomou de maneira deliberada a decisão por determinados caminhos que não deram certo, mais uma vez se fizermos, mais uma vez não vai dar certo. É ou não é verdade? Né? Então, mas depois tem uma virada, ou seja, ainda assim Deus mostra sua misericórdia. Então essa perícope específica, não sei se vocês perceberam, mas ela omite o versículo 22, né? O versículo 22, se você olhar na sua Bíblia, ele critica a idolatria. Tá? Então essa perícope, ela foca em consolo imediato, em orientação profética, em bênçãos materiais e cósmicas. É um oráculo de esperança que contrasta com a infidelidade de Judá e com a fidelidade de Deus. Nós vamos sempre ver nessas profecias, sobretudo pré-exílicas, de um lado a infidelidade do povo de Judá, ou também de Israel, né? E de outra a fidelidade de Deus. Esse contraste sempre será percebido. E é muito interessante que Deus, ele sempre vence, né? Ele sempre vence. Então o texto ele enfatiza que, apesar da teimosia humana, gente, Deus ele é gracioso, é provedor, ele é guia infalível, né? Guia infalível. Olha só esse versículo 19 ao 21, que bonito, né? Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. O povo refere-se aos remanescentes fiéis de Judá, né? Sião e Jerusalém são sinônimos poéticos, né? Da cidade santa, Jerusalém, né? Símbolo da presença de Deus. Esse povo habitará, implica estabilidade permanente. Ou seja, esse povo será tirado da sua terra e levado para o exílio por culpa do próprio povo, mas Deus lhe dará uma terra novamente permanente. Ou seja, aqui já é um pré-anúncio que o povo vai para o exílio, mas o povo voltará. Interessante. Não chorarás mais. O choro é comum em lamentos proféticos, né? Então, não é a ausência de lágrimas eternas, mas é uma virada escatológica, onde o pranto cessa, né? Então Deus mostrará a sua piedade. Bonito, né, gente? Bonito. Ainda que o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da angústia, não é punição arbitrária, mas é disciplina providencial. É a lei da criação, né, gente? Acende um fogo, põe a mão em cima, vai queimar, vai machucar. Permaneça com a mão em cima, vai dar queimaduras de 2º, 3º grau. Ora, é a lei da criação, né? O profeta está dizendo, olha, os caminhos de Deus são esses, Judá. Vocês seguem os caminhos que vocês quiserem. Os caminhos de Deus são esses. Só os caminhos de Deus que levam à vida. E na nossa caminhada, né, gente? Às vezes nós temos a necessidade de passar por algumas situações para nós amadurecermos. Nós temos essa necessidade, né? E o povo precisou passar pela experiência do exílio. Mas é muito bonito que Deus o sustenta, né? Olha, esse texto, esse versículo é muito forte. Ainda que o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da angústia. É o versículo 20. Né? Olha só. Pão da adversidade, a água da angústia. Evocam o deserto e a fome, né? Evocam o exílio. Se a gente, é claro, evoca o exílio da Babilônia, mas também é uma evocação lá do Êxodo, né? No capítulo 16... capítulo 17, o povo sai para o Egito, depois da fuga do Egito, sai para o deserto. Então é a imagem da provisão mínima em crise, ensinando que o homem depende de Deus, não adianta, o homem não consegue fugir de Deus.
Teus mestres não se esconderão mais, antes teus olhos os verão. Aqui pode referir-se a profetas ou instrutores divinos, né? Então, não se esconderão, né? Contrasta com esconder em julgamento. É interessantíssimo, interessantíssimo. Então, minha gente, esperança no clamor. Em sofrimento, clame. Deus atende com misericórdia imerecida. Não é barganha, mas é relacionamento onde Deus inicia. Ele dá a parte dele que ele tem de melhor, que é a graça. E nós damos a nossa parte, o que nós temos de pior, que é o pecado, que é a fuga de Deus, enfim. Então, as adversidades da vida, gente, não são abandono. São pão e água que sustentam. Para a gente perceber esse texto, olha só, é muito forte. Mais uma vez vou retomar essa frase do versículo 22. Mais uma vez, essa frase, aliás, do versículo 20, perdão. Ainda que o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da angústia. Se a gente pensar, pão e água é sustento. Mas, padre, é um sustento que causa dor, Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que na vida nós vamos ter momentos bons de conquistas, mas nós vamos ter também momentos difíceis. E ainda assim, mesmo no pão das dificuldades e na água da angústia, é Deus quem está dando esse pão e essa água, e é Ele quem está nos sustentando. Ele não nos deixa, mesmo diante dos momentos difíceis, Ele não nos deixa esmorecer. É que nós precisamos nos permitir, né, ser conduzidos por Deus. Nós precisamos nos permitir. Muito bonito isso, né? Então, a voz do Senhor, ela vem pela oração, né, pela intimidade da Sagrada Escritura, da Bíblia, pela comunidade. Então, nos momentos de decisões da sua vida, meu querido filho, minha querida filha, busque orientação clara, né? Esta é a direita, esta é a esquerda. Evite desvios por impulsos ou conselhos mundanos, né? Já algumas vezes me procuraram, por exemplo, casais que querem ter filhos e não conseguem. Não é uma vez que veio que um casal me busca com essa dificuldade, né? Se essa pessoa vai procurar uma pessoa que não está nem aí para Deus e para a igreja, a pessoa vai falar, vai lá, faz a fertilização in vitro. Ou seja, vai lá e faça a fecundação laboratorial lá, vai conceber várias vidas e depois congela algumas lá e joga fora a vida que congelar, e aí você vai ter o seu filho de estimação, né? Então, ou seja, a solução de um problema por meio de um conselho de alguém que não tem intimidade com Deus. Busque conselho, busque ajuda daqueles que são de Deus, gente. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem vocês tomam como parâmetro, como paradigma. Cuidado, né? Cuidado. E aí vem a pessoa procurar a gente, nós somos padres, fala, olha, tenta pelo método, pelo modo natural. Por primeiro a gente vai fazer um acompanhamento espiritual, porque às vezes é uma questão psíquica e espiritual. Às vezes não tem nada a ver com fisiologia, né? Com a biologia, né? A fisiologia. A gente vai fazer um acompanhamento espiritual, de oração, nessa finalidade, a gente vai rezar juntos, aí eu conduzo o casal, né? Já acompanhei um casal, nesse sentido, quando eu estava em Várzea Paulista. Claro que foi uma situação traumática, que a mulher teve vários abortos, né? E eu fiz um acompanhamento, a pessoa teve uma gravidez, prosperou e foi. Foi somente uma questão psíquica e espiritual, né? A ansiedade, o querer as coisas quando nós queremos, isso vai nos bloqueando, né? Tô dando esse exemplo. Ai, padre, mesmo assim não vai. Fez a direção espiritual, fez o acompanhamento, não foi.
Ora, um procedimento secundário, né? A inseminação artificial, tá? É um recurso que não é um recurso natural, tá? Não pode substituir a entrega sexual amorosa dos cônjuges, né? Se esse procedimento for acompanhado dessa entrega permanente, louvado seja Deus. Agora, se for substituí-lo, isso não é moral, não é moralmente aceito. Então a gente vai instruindo, mas quem que as pessoas estão escutando hoje? Quem? A gente pega, gente, olha, tantos padres midiáticos, tantos não, né? Alguns, que são como palhaços de internet, né? Perderam a razão, o sentido da sua vocação. Não sei nem por que são padres, porque viraram palhaços, viraram simplesmente para ganhar curtida e seguidores, enquanto deviam instruir na seriedade da espiritualidade os seus fiéis. Ah, mas não vai render curtidas e seguidores. Tudo bem, louvado seja Deus. Né? Vocês veem o trabalho que eu faço faz 5 anos. Né? Eu faço esse trabalho e faz 5 anos que eu faço esse trabalho, junto com a minha equipe, a quem agradeço. É um trabalho de evangelização, a gente refletir a palavra de Deus, colocar na vida, tirar as lições da palavra de Deus. É isso. E a vida vai se transformando, e a gente vê que tantas pessoas dão testemunhos, né? Padre, me transformou minha vida, a palavra que eu escuto diariamente. Louvado seja Deus. É esse o objetivo. Não tem curtidas, não tem seguidores. Louvado seja Deus. Quem quer encontrar, ou seja, quem Deus fizer encontrar essa palavra, é da vontade de Deus, e vamos espalhando sementes. Então, essa proposta do profeta Isaías, quando ele fala exatamente isso, né? No texto que nós ouvimos, ouça a voz que vem do Senhor, né? Ouça a voz que vem do Senhor, não ouça outras vozes, ouça a voz que vem de Deus, né? Povo de Sião, né? Esteja com os teus ouvidos pronto para ouvir a palavra de aviso atrás de ti. Quem nós estamos escutando? Né? Quem nós estamos escutando? Depois olha só, haverá chuva para a tua semente, né? Haverá fartura, gado no lugar onde habitas, bois e jumentos que lavram a terra, comerão grão puro. E, claro, o texto vai seguindo, não dá para a gente fazer uma exegese completa, porque nosso tempo é curto, mas olha só, mostra aqui uma fertilidade agrícola, uma bênção covenantal, uma bênção agrícola. É muito bonito isso. E aqui nós vemos, minha gente, invista em Deus. Isso que a semente simboliza. Colha fartura, né? Bênçãos materiais vêm de confiança, não de acumulação egoísta, né? A labuta diária, representada pelos bois, pelos jumentos, torna-se abençoada. A fadiga vira produtividade gozosa, né? Depois nós vemos águas em lugares secos. Deus irriga os montes áridos da vida, e relacionamentos estéreis, projetos paralisados. É muito bonito. Então, minha gente, que esse texto hoje possa nos ajudar, né? Que nós estejamos no caminho de Deus, né? Que esse estudo nos mova a clamar com confiança. Nos momentos de angústia, oração, fidelidade a Deus, porque Deus está conosco, nos atendendo e merecidamente provendo o que nós precisamos. Nos momentos de crises, permaneça firme, né? Reze, leia a Escritura, estude a Escritura, reze, busque conselhos de pessoas sábias e não de pessoas perversas, né? É um grande ensinamento a palavra de hoje
para todos nós. Muito bem, meus queridos, hoje é sábado. Amanhã, domingo, nós não temos esse programa Reflexão Diária, mas será postada a homilia dominical da missa que eu celebro na minha paróquia. Não deixe de escutar, viu? E além de escutar, também não deixe de curtir e de compartilhar, sobretudo a homilia dominical, para que a rede social entenda que as pessoas querem ouvir aquilo, tá bom? Bom fim de semana, aproveitem, viva com alegria esse tempo bonito que é o tempo do Advento. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira nos encontramos com esse programa Reflexão Diária. Você que me ouve pela Rádio Rainha da Paz, continue conectados, escutando uma boa música. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.